Graça e paz, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Jesus. Me encontro bastante feliz aqui nessa tarde, estar com os irmãos para nós glorificarmos e exaltarmos o santo nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você é bem-aventurado aqui nessa tarde, viu? Você escolheu a melhor parte de hoje, a melhor parte dessa tarde, de estar na presença do Senhor Jesus. Tem pessoas que participaram do culto de manhã, estão agora e vai participar do culto da noite. Tem pessoas que chegaram para participar deste culto porque tem seus outros afazeres, mas não importa. O que importa é que você escolheu a melhor parte nessa tarde. Vim buscar a presença do Senhor Jesus, vim estar diante da casa do Senhor, vim buscar uma resposta da parte de Deus. E eu tenho certeza, irmão, que hoje você vai sair daqui com uma bagagem tão grande que quando você chegar na sua casa, você só vai agradecer ao Senhor e dizer: Jesus, obrigado, porque valeu a pena de eu estar nessa tarde em sua presença. Quero estar louvando ao Senhor pela vida do nosso pastor Renato, sua esposa Fernanda. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Continue assim, na simplicidade, na humildade, que vocês vão longe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A arrogância, a soberba, não chegaremos em canto algum. Se este é o momento de vocês, deixa Deus usar, dá lugar na terra, até porque vocês buscam para isso. Vocês oram, vocês jejuam, vai para monte. Eu fico olhando esse cabra aqui, as filmagens dele é só a graça. Eu falei: oh Jesus, eu queria ter esse vigor, Jesus, né? Então deixa Deus usar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Rodrigo Bonfim, que já abriu o caminho aqui aos pastores. Irmão, Deus abençoe. Quero estar louvando a Deus pela vida da minha digníssima esposa. Deus abençoe, viu, meu amor? Obrigado por ter me acompanhado. A mensagem que eu vos trago aqui nessa tarde, que eu vou trazer aqui nessa tarde, talvez você nunca tenha escutado, ou se escutou, você vai ver que é uma mensagem que vai ser diferente. Vocês já escutaram as 12 casas que Jesus entrou? Eu não falei? Você nunca escutou essa mensagem. As 12 casas que Jesus entrou, a manifestação do céu para a terra. E quando Jesus entra numa casa, alguma coisa diferente, você já sabe, né? Acontece. Eu quero trazer por base do texto a casa de Zaqueu. Abramos a nossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 5. Eu já vou pegar carona do pastor Rodrigo Bonfim, que ele trouxe uma ministração, Jesus entrando por Jericó. Jesus entrando por Jericó. Todos acharam? Digo amém. Verso de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, ele lhes disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu pousar-se em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu com júbilo. Recebeu o que, igreja? Algumas traduções estão dizendo: Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E vendo isso, os outros murmuraram, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, eles disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
E se alguma pessoa eu tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. Amém? Até aqui? Até aqui? Meu texto por base é a casa de Zaqueu, que estará sendo aplicado num dos temas que eu direi aqui nessa tarde. Jesus entra na casa de Pedro em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 29. Jesus entra também na casa de Levi, Mateus, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 27. Jesus entra na casa de Jairo, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 35 em diante. Jesus entra na casa de Zaqueu, o texto que agora acabamos de ler. Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38. Jesus entra na casa de Simão, o leproso, Mateus 26, versículo de número 6 em diante. Jesus entra na casa de um fariseu, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36. Jesus entra na casa onde curou o paralítico, Marcos capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 12. Nona casa, Jesus entra na casa de Simão, o Pedro. E após a sua ressurreição, Jesus entra na casa da sogra de Pedro, na casa da sogra de Pedro, e a curou, em Mateus capítulo de número 8, versículo número 14. Jesus entra na casa de um chefe dos fariseus, Lucas capítulo 14, versículo de número 1. Para finalizar, a casa da Santa Ceia, aonde aconteceu o grande milagre. Mas pois bem, a Bíblia vai nos dizer que a manifestação da presença de Deus para a terra, em 2 Crônicas capítulo de número 1, versículo de número 7, está dizendo assim: e naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhes disse-lhe: pede-me, Salomão, o que você quiser, que eu vou te dar. A Bíblia diz que no versículo de número 6, onde está a chave do versículo, que Deus ele só apareceu para Salomão porque Salomão fez coisa que ninguém fez. E quando você faz algo que ninguém faz, a manifestação de Deus, ela é real na sua vida. Eu estou começando para mim entrar na introdução do texto. E quando nós fazemos algo diferente, alguma coisa acontece. A Bíblia vai nos dizer que após Salomão ter construído a casa do Senhor, em 2 Crônicas capítulo de número 7, versículo 1, está dizendo assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. E o sacerdote não podia entrar na casa, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. E no versículo de número 3, e todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor que enchia toda a casa, se encurvaram, dizendo: o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para todo sempre. Quando a glória de Deus ela é manifesta dentro de uma casa, o arrependimento ele vem, a salvação vem, a cura vem. Interessante que o próprio Deus agora começa a falar com Salomão, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso disse no versículo 14 de 2 Crônicas capítulo de número 7. 2 Crônicas capítulo de número 7, versículo de número 15, está dizendo assim: agora estarão abertos os meus ouvidos
a oração que fizer neste lugar. Eu estou falando de casa. Eu estou falando de casa. Que no versículo 16 está dizendo assim: agora escolhi e santifiquei esta casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. E santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Quando Jesus entra dentro de uma casa, cada casa tem o seu problema, cada casa tem a sua situação que cada um passa. Entenda só, quando Jesus ele entra numa casa, ele não entra, aleluia, com o seu poderio manifestando de qualquer jeito, não. Aleluia. Cada casa tem o seu problema. Cada casa ela tem aquela situação que muitas das vezes você não está conseguindo resolver. Deixa eu aplicar aqui nessa noite. Quando Jesus ele entra na casa, aleluia, ele entra para curar, ele entra para trazer a libertação. Jesus ele entra na casa de Pedro. Entenda só, aquela casa tinha uma pessoa enferma, e quando Jesus entra, ele entra para manifestar a sua cura. Ele não entra se titubeando em dois pensamentos. A primeira casa que Jesus entra é na casa de Pedro. A sogra dele estava lá, enferma. Quando a sogra dele está enferma, Jesus ele olha e fala: agora é necessário a manifestação dos céus para a terra. Agora é necessário que a minha presença invada, o meu resplendor renasça, e aonde há enfermidade, que haja cura. Oh, glória a Deus. Aí agora Jesus ele está olhando para nós, sim ou não? Quem está conseguindo compreender? Jesus ele está olhando para nós e ele está dizendo: cada casa aqui tem um problema, cada casa aqui tem uma situação, cada casa aqui não está conseguindo resolver. E tem casas aqui que tem até enfermo lá dentro. Aí Jesus está dizendo: filho, fala para a minha igreja que hoje eu vou entrar. E como eu vou entrar, eu vou ser específico. Ao eu ser específico, eu vou manifestar a cura. Se você veio buscar hoje a cura para dentro da tua casa, aleluia. Se você veio buscar a cura para alguém que está no hospital, entenda, hoje Jesus ouviu o seu clamor, e a sua vinda aqui nessa tarde não é em vão. E o Senhor está dizendo: abraça essa palavra e vai, porque a minha glória vai chegar, e quando chegar vai ser manifesto. Quando for manifesto, aquela pessoa que alguém já tinha colocado o ponto final, Jesus vai estar dizendo para você: ei, eu estou dando pão, eu estou dando água, vai levantar e vai caminhar, e o meu nome vai ser glorificado. Meu Deus do céu. A casa de Levi, quando Jesus ele entra na casa de Levi, Mateus, o cobrador de imposto, a Bíblia vai nos dizer que houve-se uma interrogação. E quando acontece a interrogação, é sempre dos fariseus, é sempre daqueles que são contra o reino do Senhor. E aí houve o questionamento: ele vai entrar na casa de um pecador? Aí, o que aconteceu lá? Jesus vai em busca dos perdidos. A graça alcança os rejeitados. A graça alcança os rejeitados. É por isso que em Mateus capítulo de número 7
vai nos dizer que nós não temos poder na vida de ninguém de julgar alguém, seja qual for a sua culpa, seja qual for o seu erro, seja qual for o seu pecado. A Bíblia me ensina eu orar por ele, você orar por ela. É por isso que começaram a se manifestar. Jesus, que se subjuga o santo de Deus, ele está entrando na casa de um pecador. Ei, a graça busca os perdidos. A graça busca os perdidos. Olha o que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era judeu. Por ser judeu, ele era rejeitado. Por ser rejeitado, ele não podia andar livremente, porque sempre havia alguém ali para rejeitar ele, não queria andar com ele. Aí, ele sabia que Jesus ia passar lá. Deixa eu subir numa figueira. Subiu numa figueira brava, era de pequena estatura. Só que Jesus, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce, Zaqueu, hoje me convém entrar dentro da tua casa. Zaqueu, desce, porque hoje vou eu repousar-me a minha cabeça dentro da tua casa. Zaqueu, desça, Zaqueu. Aí quando Zaqueu desce, a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu recebe a presença do Senhor com alegria. E quando ele recebe a presença do Senhor com alegria, a Bíblia vai nos dizer que Jesus assenta sobre a mesa. Ao se assentar sobre a mesa, a Bíblia agora vai nos dizer que Zaqueu já começa a confessar os seus erros, dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Senhor, darei aos pobres metade da minha herança. Jesus, observa, não abriu a boca para falar nada. Ele só disse: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. E quando eu ir na sua casa, Zaqueu, a salvação vai chegar lá. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? Hoje a salvação, eu profetizo, hoje a salvação entra dentro da tua casa. Agora eu vou aplicar para vocês. Vocês que estão aqui, você está com problema no seu casamento? Você está com um problema que você não está conseguindo resolver? Você chegou aqui diante da presença do Senhor, se arrastando com o seu coração. Só Deus pode ter misericórdia. Alguns dizem: meu coração está chorando, mas o seu está sangrando. Aí você adentrou-se sobre essa casa de oração. Aí você está em busca de uma resposta. Senhor, me ajuda, Senhor. Sabe aquele grito que o pastor Rodrigo Bolfin, ele clamou, mas a palavra clamor quer dizer, ele gritou. E você está gritando: Senhor, me socorre. Você está dando, sabe, aquele grito de guerra: Senhor, eu já estou perdendo essa esperança. Andarai, comandará, suri, quebidará, bandai. O Senhor está dizendo: filha, hoje eu chamo você e te digo: senta à mesa, senta à mesa. O seu grito eu escutei das alturas. Meu Deus. Cada casa tem o seu problema. E quando Jesus chega perante uma casa aonde as pessoas colocaram um ponto final,
Porque Jesus está vindo de Tiberíades, caminhando, porque ele já tinha enfrentado uma grande tempestade lá com os seus discípulos. Ele já tinha enfrentado uma grande tempestade. Ele já tinha expulsado o demônio da vida de Gadareno, vindo por mar de Tiberíades. Quando ele se estabelece num caminho, veio uma mulher com problema. E o problema dela era o fluxo de sangue, que já havia 12 anos contínuo, que não parava. E Jesus está caminhando. Mas nesse intervalo que Jesus está caminhando, sabe para onde que Jesus estava indo? Para a casa de Jairo, um dos príncipes dos sacerdotes, não é isso? Irmão, você sabe o que pesquisa no Google? Principais dos sacerdotes. Era uma pessoa letrada, importante, que não se curvava a homem algum. Ele está com um problema dentro da casa dele. Mas Jesus está atendendo uma mulher aqui, porque quando a mulher toca, sai virtude. Jesus quer saber a causa do tocar. Aí imagine Jairo: meu Deus do céu, minha filha está lá quase morrendo. Jesus, dá para você imaginar a cena? Sabe quando você está com, hoje é o que atinge o século de hoje, né? Depressão e crise de ansiedade. Só Deus para ter misericórdia. A ansiedade, sabe? Oh, Jesus, vamos em casa, Jesus, bora. Jesus. Enquanto Jairo está aqui, Jesus está resolvendo um problema. Mas Jairo quer que Jesus se apresse para resolver o problema na casa dele. Está entendendo ou não? Aí ele está, sabe a crise de ansiedade. Oh, Jesus, minha filha vai... Aí do nada aparece um outro. Jairo, não incomoda mais o mestre. Já era, já deu. Morreu Jairo. Ponto final, acabou. Não precisa perturbar mais o mestre. Ô Jairo, minha filha morreu. O problema que estava na casa dele, que era uma solução, morreu. Jesus, Jairo, só acredita, tenha fé. Tenha fé, Jairo. Eu vou até lá. Jesus amado, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Você está entendendo, crente? Você está com um problema lá, e você está assim: oh Jesus, se apressa, Jesus, oh Jesus. Mas Jesus está resolvendo alguns problemas aqui. Aí você está, oh Jesus. Aí Jesus, aí vem alguém no seu ouvido e fala: já era, acabou, não dá, você não vai, não chega. Aí Jesus olha para você e fala: calma, estou resolvendo aqui. Daqui a pouquinho eu vou lá. Levanta a mão comigo, igreja. Daqui a pouquinho, o que Jesus está mandando eu dizer para a noiva dele: daqui a pouquinho eu vou lá. Daqui a pouquinho eu vou passar lá. E aquilo que você esperava, aquilo que falar, acabou, já é. Ei, Jesus está chegando. Era um problema irreversível. Mas aquele que tem fé em Jesus, alguém pode vir e desanimar você. Alguém pode vir e falar: não vai dar certo. Alguém pode vir para você e falar assim: para de orar, já era, acabou. Problema irreversível. Mas quando Jesus ele resolve ir na casa de Jairo,
a primeira coisa que ele faz, manda tirar todos os hipócritas daquele lugar. Jesus, ele fala, ó, sai todo mundo, vai ficar só a menina, eu, Pedro, Tiago e João, ponto, acabou, mais ninguém, mais ninguém. Aí Jesus fala, Talita cumi, levanta, levanta, tem alguém te esperando, levanta. Ei, você que está caído aqui nessa noite, o Senhor está dizendo, ei, levanta, 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 em nome do Senhor Jesus, levanta. Jesus, ele nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, o seu poder traz a vida aonde há morte. Eita Jesus. Oh, eu estou sentindo o guerreiro da Galileia aqui neste lugar. Calabanchore cantaramanai, acai de povia, e de pel e como porque a canto. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar. Quando tudo parece perdido, pastor André, Jesus chega para trazer a solução para o seu problema. Não é uma mensagem para os roubadores de glória, não. É uma mensagem profética para a tua vida. Aonde parece estar perdido, não tenha por perdido, porque você tem Jesus de Nazaré do seu lado. E o único time que eu nunca vi perder é esse nosso. Passa por problema, passa por dificuldade, ei, até mesmo às vezes até traído. Jesus dentro de uma casa em Cafarnaum. Sabe quem foi que levou esse paralítico lá? Foi os amigos dele. Quem matou Caim, irmão? Responda para mim, quem foi que matou Caim? Abel. Quem era Abel? Oh, quem matou Abel, irmão? Caim. Quem era Caim? Irmão de Abel. Quem jogou José lá na cisterna, irmão? Quem? Os irmãos dele. Quem foi que rejeitou Davi? Não entra aqui na casa, Davi. Seu canto é lá, aqui não. É só, o canto de Davi é só lá, até que um homem de Deus chega. Porque quando o homem de Deus chega, o lugar de Davi já não é mais lá. Só vamos sentar na mesa quando Davi chegar. Aonde? Dentro da casa. O porquê você está esperando tanto dos seus irmãos? Pegou. Eu vou entregar tudo, irmão, tudo. Eu tenho alguns minutos ainda. Porque você está esperando do seu irmão? Porque você está esperando de alguém dentro da tua família? Por quê? Jesus está mandando perguntar isso para você. Por quê? Se ao longo da história, os que estavam dentro da casa eram os que traíam aqueles que estavam na casa. Porque ele viu que aquele ali se destacou melhor do que o outro. Aí por que você está esperando pelo seu irmão dentro da casa? Às vezes parece mentira, né? Mas às vezes nós contamos mais com os de fora do que com os de dentro. Porque os de dentro,
Eles até querem ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ele. Ah, Jesus. Os de dentro de casa quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ele. E o Senhor está dizendo: você veio buscar a minha presença, e quem busca a minha presença leva o melhor. Ah, Jesus, meu Deus do céu. Eu vim aqui não só ministrar, mas eu vim aqui buscar a presença do Senhor. Eu vim buscar aqui a graça do Senhor. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoará sobre as nossas fraquezas. Eu vim aqui porque eu sou autodependente, suficiente da graça de Cristo Jesus. Eu vim aqui porque eu preciso da presença de Jesus. Eu vim aqui porque eu preciso de um milagre de Jesus. Eu vim aqui porque eu preciso que o Jesus entre dentro da minha casa. Eu vim aqui porque eu tenho certeza que outros não conseguiram fazer o que Jesus fez por mim. Eu vim aqui porque eu tinha certeza que aquilo que Jesus falou ao meu respeito é algo extraordinário. Filha, não vai dar para concluir, mas quando Jesus entra na casa de Jairo, mesmo quando tudo está perdido, ele traz pelo poder dele a vida onde há morte. Ele entra na casa de Maria, Marta e Lázaro. Além de ele ensinar, ele ressuscitou. Ele entra na casa de Simão Pedro. Uma mulher unge Jesus com um perfume caríssimo. Ela descobriu a verdadeira adoração. Porque que muito é criticado, muito também é perdoado. Jesus entra dentro da casa de um fariseu para debater questões religiosas. E uma mulher entra dentro, uma mulher pecadora, e lava os pés do Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas e a seca com o seu cabelo, porque ela entende que muito é perdoada, também muito é amada. Jesus, ele ofereceu um milagre na vida de um paralítico, pela fé ou através da fé dos seus amigos, porque criam que o poder de Cristo tinha poder para levantar aquele homem do caído, do chão. Jesus, ele entra dentro da casa de Pedro e traz a restauração. Jesus cura uma mulher dentro de uma casa aonde ela somente buscava o reino de Deus e a serviu. Jesus entra dentro da casa de um chefe dos fariseus, e Jesus curou um homem que sofria de hidropisia, e aí ensinou-se sobre humildade. Deus, ele exalta os humildes e abate os soberbos. Deus, ele levanta, Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Se coloquemos de pé em nome do Senhor Jesus. As 12 casas que Jesus entrou, ele entra para manifestar o seu poder. E acredita, Jesus está entrando na sua casa hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com um hino. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Além
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Olhei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Olhei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Olhei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de todos. Que Ele está, neste momento, que Ele está honrando a minha esposa e agradecendo a Deus pela vida dela, que tem caminhado comigo, tem compartilhado muitas coisas comigo. Deus abençoe, viu, filha? Tem acreditado nos meus sonhos, projetos. E eu ficarei ausente, né? Alguns meses daqui da igreja. Ela vai estar vindo. Estarei entrando numa cirurgia, que era um sonho meu, né? Era um sonho meu. E isso foi possível, claro. Deus é sempre em primeiro lugar, né? Deus é sempre em primeiro lugar. Mas através da minha esposa, eu pude realizar esse sonho, né? Então eu quero estar honrando
honrando a minha esposa perante todo mundo e dizer para as irmãs: a sábia ela edifica, a tola ela destruirá tudo com as suas próprias mãos. Amém? E minha esposa tem sido uma mulher sábia diante da presença de Deus e diante da minha presença e da minha casa. Então eu quero estar te honrando neste momento, viu, filha? Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Obrigado. Aplauda o Senhor Jesus.